Boa noite. Esse é mais um encontro do grupo de estudo de Direito Sistêmico, onde a gente faz a leitura e os debates da obra do Bert, sob a orientação do Renato. Esse é o quinto encontro de uma série. Assim como agora nós estamos lendo O Amor do Espírito, nós já lemos duas obras, essa é a terceira. Para quem quiser acessar as outras obras, fica disponível no YouTube, tem uma playlist. É só digitar Bert Hellinger ou o nome do livro, a fonte não precisa perguntar pelo caminho, por exemplo. E pode acessar todas as leituras. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário ou compartilhar alguma experiência, é só deixar nos comentários do vídeo no YouTube que a gente lê aqui depois, ao vivo. E eu passo a palavra para o Renato. Boa noite, Alice. Boa noite com vocês. E para a gente debater essa linda obra do Bert. Como a Alice disse, nós estamos fazendo a leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Adriana. Nós paramos na página 35, Honrar a Dádiva. Então, Adriana, você pode começar a leitura para a gente, por favor? Eu acho que não é essa página. Vamos lá, então. Honrar a dádiva. Em segundo lugar, pertence às ordens do amor entre pais e filhos e entre os irmãos que aquele que recebe honra a dádiva recebida é a pessoa de quem a recebeu. Quem recebe dessa maneira ostenta a dádiva recebida, fazendo-a brilhar. E, embora ela continue a fluir dele para os que vêm depois, seu brilho reflui para o doador, da mesma forma como, na imagem da fonte romana, a taça inferior reflete para a superior a água que recebe dela e o céu acima de ambas. Em terceiro lugar, as ordens na família incluem uma hierarquia. Como dar e tomar, ela se desenvolve de cima para baixo, de acordo com a ordem do tempo. Com isso, os pais têm precedência sobre os filhos e o primeiro filho sobre o segundo. O fluxo do dar e do tomar vem de cima para baixo e o fluxo do tempo, que transcorre do antes para o depois, não podem ser sustados, invertidos ou mudados de direção, de modo a fluírem de baixo para cima ou do depois para o antes. Por essa razão, os filhos sempre se subordinam aos pais e os sucessores sempre vêm depois dos antecessores. O dar e o tomar, juntamente com o tempo, sempre flui para diante, nunca para trás. A vida. Naquilo que os pais dão e os filhos tomam, não se trata de uma forma qualquer de dar e tomar, mas do dar e tomar a vida. Ao dar aos filhos, os pais não lhes dão algo que lhes pertence. Dão-lhes com a vida a si mesmos, tais como são, sem acréscimo e sem exclusão. Portanto, os pais nada podem acrescentar à vida que dão, e também nada podem excluir dela ou reservar para si. E por essa razão, os filhos, quando tomam dos pais a vida, também não podem acrescentar-lhe nada, nem deixar de lado ou recusar algo dela. Pois os filhos não somente têm os seus pais, mas eles são os seus pais. Portanto, faz parte das ordens do amor que a criança tome sua vida tal como os pais a dão, como uma totalidade, e que tome seus pais como eles são, sem qualquer outro desejo, sem recusa e sem medo. Esse ato de tomar é um ato de humildade. Significa meu assentimento à vida e ao destino, tal como me foi predeterminado através de meus pais, aos limites que me foram impostos, às possibilidades que me foram dadas, aos emaranhamentos no destino dessa família, na culpa dessa família,
ou no que haja de pesado e de leve nela, seja o que for. Podemos experimentar em nós os efeitos dessa concordância, imaginando que nos ajoelhamos diante de nosso pai e de nossa mãe, nos inclinamos profundamente até o chão, estendemos as mãos para a frente, com as palmas para cima e lhes dizemos: eu lhes presto homenagem. Então nos levantamos, olhamos nos olhos do pai e da mãe e lhes agradecemos pelo presente da vida. Podemos dizer: agradecimento ao despertar da vida. Querida mamãe, eu tomo a vida de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve, e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela, para sua alegria. Não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro. Eu a transmitirei, se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como minha mãe, você pode ter como sua filha. Você é a mãe certa para mim, e eu a filha certa para você. Você é a grande, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querida mamãe. E me alegro porque você tomou meu pai. Vocês dois são certos para mim, só vocês. Em seguida, disse o mesmo ao pai: querido papai, eu tomo a vida também de você, tudo, a totalidade, com tudo que ela envolve e pelo preço total que custou a você e que custa a mim. Vou fazer algo dela para sua alegria, que não tenha sido em vão. Eu a mantenho e honro, e a transmitirei se me for permitido, como você fez. Eu tomo você como meu pai, e você pode ter-me como sua filha. Você é o pai certo para mim, e eu sou a filha certa para você. Você é o grande, eu sou a pequena. Você dá, eu tomo, querido papai. Eu me alegro porque você tomou minha mãe. Vocês dois são certos para mim, só vocês. Quem consegue realizar esse ato fica em paz consigo mesmo. Sente-se certo. Pode seguir? Pode prosseguir. A recusa. Algumas pessoas julgam que, se tomarem os pais dessa maneira, poderá infiltrar-se nelas algo de mal que seja. Por exemplo, um traço dos pais, uma deficiência ou uma culpa. Então, também se fecham ao lado bom dos pais e não tomam a vida em sua totalidade. Muitos que se recusam a tomar completamente seus pais procuram compensar essa carência e, então, talvez busquem a realização pessoal ou a eliminação pessoal. A busca dessas metas não passa, neste caso, de uma busca secreta do pai não tomado ou da mãe não tomada. Contudo, quem rejeita seus pais, rejeita a si mesmo e sente-se, nessa mesma medida, irrealizado, cego e vazio. O que é esperado? Existe, porém, outro ponto a considerar. É um mistério, não posso justificá-lo. Mas, quando falo disso, deparo com um assentimento imediato. Cada indivíduo percebe que possui também algo de único que não pode derivar de seus pais. Precisamos concordar com isso também. Pode ser algo leve ou pesado, algo bom ou ruim. Isso não podemos discriminar. Seja o que for que alguém faça ou omita, apoie ou combata, ele foi tomado a serviço, querendo ou não. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado, que não se baseia em nossos méritos, nem em nossa culpa, por exemplo, quando se trata de algo pesado ou talvez algo cruel. De uma forma ou de outra, fomos simplesmente tomados a serviço. As boas dádivas dos
Nossos pais não nos dão somente a vida. Eles também nos nutrem, educam, protegem, cuidam de nós, dão-nos o lar. E tomemos tudo isso tal como recebemos deles. Então lhes dizemos: eu tomo tudo com amor. E é claro que isso faz parte. Eu tomo com amor. Essa é uma forma de tomar que equilibra ao mesmo tempo, porque os pais se sentem apreciados e respeitados e dão com mais prazer. Se tomamos nossos pais dessa maneira, via de regra é o bastante. Existem exceções que todos conhecemos. Pode não ser sempre o que desejamos ou quanto desejamos, mas via de regra é bastante. Quando o filho se torna adulto, diz aos pais: recebi muito, isso basta. Eu levo comigo em minha vida. Então, ele se sente satisfeito e rico, e acrescenta: o resto eu mesmo faço. Também essa é uma bela frase. Ela nos torna independentes. A seguir, o filho faz: e agora eu os deixo em paz. Então se solta deles. Não obstante, ele os conserva como pais e eles também o conservam como filho. Quando, porém, o filho diz aos pais: vocês têm mais, o coração dos pais se fecha. Já não podem dar ao filho tanto quanto lhe davam, nem com o mesmo prazer, porque ele o exige. O filho, por sua vez, ainda que receba algo, não consegue tomá-lo. Caso contrário, sua cobrança cessaria. Quando um filho insiste em sua exigência aos pais, não pode se tornar independente, pois sua cobrança o prende a eles. Contudo, apesar dessa marra, o filho não tem os seus pais, nem os pais têm o filho. Ok, Adriana, vamos fazer uma pequena pausa e ver se alguém tem comentários ou perguntas. Parece que não, né? Não, não vejo. A Valéria. Valéria, você Valéria. levantou a mão. Se você tiver com o microfone, pode abrir e falar. Eu não estou ouvindo, Valéria. Indo agora? Sim. Alô? Agora estou ouvindo, Valéria. Sim, pode Obrigada. falar. Boa noite, Renato. Boa noite. Nesse emaranhamento, quando o filho pede mais e os pais não conseguem dar ou não podem dar mais, como que a gente pode trabalhar para isso se desemaranhar na constelação? Você me pergunta como terapeuta, você me pergunta como mãe, ou você me pergunta como filha? Não pensei nisso. Nesse momento, estava pensando como terapeuta mesmo, assim, como constelar um caso desse, né? Não sei se eu estou sendo clara, talvez eu estou confusa nessa. Eu tenho vivido com algumas pacientes essa demanda que os filhos pedem, estão descontentes e a mãe fica nessa culpa e chora e fica vazia, eu fico pensando como que eu poderia trabalhar isso, né? Certo. Como filha não, porque eu já consegui passar por essa fase. Agora quando você pergunta, é como terapeuta mesmo. Me veio algumas pacientes que eu tenho atendido com essa demanda. Certo. Assim, Valéria, quando um terapeuta se depara com esses filhos exigentes, que é assim que normalmente chamamos pessoas nessa situação, essas pessoas normalmente
elas sentem um vazio dentro delas e elas acreditam que esse vazio é causado por algo que faltou elas receberem dos pais. Então, antes de mais nada, eu olho com respeito para esse vazio que essa pessoa sente. Embora a origem disso não seja algo que faltou ela receber dos pais, mas normalmente esse vazio só se preenche quando ela reconhece tudo que ela recebeu, quando ela expressa a esses pais essa gratidão, quando ela expressa aos pais o amor e quando ela toma esses pais plenamente como eles são. Então, isso é trabalhado numa constelação quando nós podemos confrontar essa pessoa e mostrar a ela o efeito que isso tem quando ela pode expressar aos pais, seja através dos representantes ou ela mesma pode vivenciar o que acontece com ela quando ela expressa esse amor, quando ela agradece e reconhece tudo que recebeu e quando ela toma os pais como pequena e os pais como grande. Então, quando nós a confrontamos com isso, a vivência que ela tem, pessoal ou através de representante, imediatamente ela vivencia essa sensação de preencher algo dentro dela. Então, no momento que ela vivencia isso, ela já não pode mais se relacionar da mesma forma com os pais. Então, o trabalho do terapeuta nessa situação seria ela criar a possibilidade dela vivenciar essa experiência. Então, o trabalho do terapeuta seria esse. Então, Através do representante ou ela mesma poder dizer e expressar, por exemplo, isso que o Bert leu aqui, né? Sobre a pessoa se ajoelhar diante do pai ou da mãe e poder dizer tudo isso que ela disse aqui. Então, cabe ao terapeuta dar a ela a possibilidade dela vivenciar isso e ela mesmo vivenciar os efeitos que isso traz a esse vazio que ela sente. Tá. Então, não é a mãe que pode olhar para o convite para a filha olhar isso. Sim, a questão é a seguinte, quando chega a mim a mãe que tem essas dificuldades com o filho, então eu vou trabalhar isso de forma diferente. Tá. Agora, se chega a minha filha e a questão com a mãe, bom, então agora eu tenho que trabalhar isso de outra forma. Porque uma coisa é quando chega você a mãe. A gente não pode pensar em situação ideal, a gente dá aquilo que a gente tem. Então, se é a mãe que chega e sofrendo com essas cobranças do filho, então agora a atitude é totalmente diferente, né? Porque aí é a mãe, os pais, diante dos seus filhos nessa situação. Então aí a situação seria totalmente diferente. Ok. Obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta ou observações? A Nádia e depois a Maris. Ok, Nádia. Renato, nessa parte que ele fala, o que é especial, né? Então, ele fala aqui, ó. Vivemos isso como uma tarefa ou como um chamado que não se baseia em nossos méritos nem em nossa culpa, que é quando a gente é tomado a serviço. Quando é coisas assim boas, eu entendo. Mas você pode dar um exemplo assim, de algo que é pesado, que a gente é tomado a serviço e que não se baseia na nossa culpa, não se baseia nem da família? É o que ele diz ou não? Sim, posso dar exemplos. Existem coisas do qual nós somos tomados a serviço pela vida. É como se fôssemos escolhidos pela vida para fazer algo, geralmente
em relação ao coletivo ao qual nós pertencemos. Seja um pequeno coletivo, ao grupo que nós pertencemos, ou seja, por uma coisa maior, como, por exemplo, criar ou desenvolver algo, coisas que muitas vezes até sacrificam a nossa relação com a família. Então, assim, por exemplo, quando uma pessoa ela é tomada pela vida para ser, por exemplo, um político, né? Um político é uma pessoa que está a serviço da sociedade. E isso tem um profundo impacto, positivo ou negativo, na sua relação com a família. E isso obriga essa pessoa, de alguma forma, a uma entrega, a uma dedicação para a coletividade, muitas vezes até sacrificando a sua família. Então, isso é algo que a pessoa foi tomada pela vida. E muitas vezes ela pode fazer isso de forma positiva e com isso ela está fazendo algo bom ao qual ela foi tomada a serviço. Mas outras vezes ou em outras situações a pessoa ela é tomada pela vida para fazer um papel muito pesado, como por exemplo eu sei que é bastante contundente isso que eu vou falar, mas é o primeiro exemplo que me vem, como, por exemplo, o Hitler. O Hitler foi tomado pela vida para fazer algo, né? Algo pesado, algo difícil. Então, assim, é um fato que o destino dele é um destino pesado, porque ele foi tomado pela vida a serviço de algo. E viver isso não é algo fácil. Assim como, por exemplo, pessoas que são tomadas a serviço para tomar decisões difíceis, aonde envolve essas decisões a morte de muitas pessoas, como, por exemplo, um presidente que é tomado a serviço a exercer sua tarefa e ele é obrigado a tomar uma decisão sobre uma guerra, onde essa decisão vai colocar em risco a vida de muitas pessoas, tanto do seu país como dos opositores. Então, tomar essas decisões é estar a serviço de algo grande e é pesado. Não é uma decisão fácil e nem é um destino leve estar nessas posições. Então, destinos pesados, onde nós somos tomados por isso, são destinos onde as nossas decisões elas trazem um peso, porque isso traz grandes consequências para muitas pessoas ou para determinadas situações. Não? Ok? Não sei se eu respondi, Nádia, se eu consegui dar exemplos. Não, eu acho que ela não Respondeu sim, Renato. Foi perfeito. Obrigada. porque Nada. Mais uma pessoa ia fazer uma pergunta. faz parte holandesa. Quem que é? É você, Marilis? Agora abriu, agora estou te ouvindo. Pode falar. Não tem microfone, Renato. Eu me confundi um pouquinho, exatamente com a pergunta da colega. Esse ser tomado a serviço, eu fiquei pensando, Renato, quando nós trazemos das outras gerações, dos avós, histórias pesadas. Tá. Eu me confundi um pouco com isso. Tá, vamos lá. Isso é algo diferente, Marilis. Marilis. Marilis, né? Marilis. Isso, desculpa. Imagina. Então, Marilis, isso é algo diferente daquilo que o Bert está dizendo aqui. Às vezes não, com muita frequência, para não dizer sempre, nós não só somos tomados, às vezes, a serviço pela vida para fazer algo pelo coletivo, né? Nós também somos tomados a serviço com frequência para nós fazermos algo para a nossa família. Uhum. Ou seja, na vida nós não só estamos da nossa história, mas também estamos a serviço da nossa família.
E não só estamos a serviço da nossa família, mas também atividade, da onde tudo vem. Então, são dinâmicas que muitas vezes são diferentes e muitas vezes elas até coincidem, né? Que aquilo que eu tenho que fazer pela minha família, na verdade, também diz respeito a um destino ou algo grande que eu também tenho que fazer pelo mundo ou pelo meio que eu vivo. Às vezes, o que as pessoas fazem pelo mundo ela é algo muito grande, como um criador de algo específico, como o Bert, por exemplo, né? Mas também nós somos tomados pela família para levar adiante algo e também estamos a serviço da nossa família ao levar algo adiante. Então não é que é confuso, são duas coisas diferentes. Nós estamos envolvidos e a serviço de algo pessoal, sistêmico, familiar e também maior, coletivo ou espiritual, por assim dizer. Só uma colocação posso fazer, Renato? Pode, claro, Marilis. Isso está ligado a esse vazio que ele fala do filho não tomar os pais e sentir esse vazio? Como se fosse o não tomar os pais, como se fosse uma dificuldade devido a esse filho estar a serviço? Tem relação? Ótima pergunta. Obrigada. Muitas vezes esse filho sente esse vazio e ele acredita que ele vive esse vazio porque faltou aos pais, faltou receber dos pais algo. Quando a gente olha sistemicamente, às vezes a gente vê que esse pai também tem um vazio, porque ele também vive a sensação de que faltou a ele tomar algo do avô, né? E assim sucessivamente. Isso pode se estender por várias gerações. Então, quando a gente olha a nível sistêmico para isso, a gente vê que isso se reproduz exatamente porque o sistema busca uma solução. E quando isso não é resolvido numa geração, essa dinâmica, ela passa para outra geração e vai indo de geração para geração. Então, isso é uma coisa que a gente encontra com frequência. Um filho que tem dificuldade de tomar o pai, que teve dificuldade de tomar o avô, que teve dificuldade de tomar o bisavô, ou a filha que tem dificuldade de tomar a mãe, que teve dificuldade de tomar a avó, e assim sucessivamente. Então, é muito frequente nós encontrarmos isso dentro do sistema. Isso acontece com muita frequência. Agora, a solução, basicamente, ela é sempre a mesma. No momento que alguém, numa geração, toma e reconhece esses pais, imediatamente esse vazio é preenchido. E no momento que isso acontece, o que a gente observa nas constelações, que todas essas relações do passado que não ficaram resolvidas, que os filhos não tomaram, no momento que a geração do presente toma, imediatamente isso tem um efeito incrível e retroativo, ou seja, no momento que algo se cura no presente, que algo se completa no presente, no passado isso também se preenche. Isso tem um efeito incrível dentro do sistema. Então, na verdade, não importa muito se isso vem lá de trás de várias gerações. A solução, ela acaba sendo sempre muito parecida, que é aquilo que está no presente, no momento que se resolve, tem um efeito retroativo incrível. Independente de como tudo isso surgiu, ou em que geração que tudo isso surgiu. Ou seja, essa questão de passado, presente e futuro, dentro do campo, ela não atua dessa forma. No momento que algo acontece, uma solução acontece, isso tem um efeito imediato para todas as gerações. Perfeito. Obrigado pela pergunta. Renato, temos Sim, Alice. Mais 3 perguntas. Opa, as perguntas é o que enriquece o encontro, né?
a Mônica, a Elisa e a... Tem uma mão levantada. E a Débora. Quem quiser tiver com o microfone, pode abrir o microfone e fazer pergunta direto, tá? Mônica fez a pergunta. Como fazer essa reverência de gratidão para os pais se eles não puderam ser suficientemente bons para os filhos? Os pais são sempre suficientemente bons aos filhos. Essa é a resposta. Bom. Mônica, se você quiser comentar alguma coisa, não sei se está com o microfone, pode ficar à vontade. Eu queria comentar. É porque tem uma frase do Hellinger que ele diz que todos os pais são perfeitos, no sentido que o objetivo deles é dar a vida. E nesse sentido, todos os pais são perfeitos. É isso. Como? Eu não entendo isso. Quem? Eu não estou vendo quem está falando. Aí eu deixo por... Adriana. Não, eu vi alguém falou que não entende isso. Sou eu, Mônica, eu não estou conseguindo. Eu estou no celular. Certo. Os pais, eles estão certos naquilo que eles dão e naquilo que eles não dão. O que significa isso? Os pais só podem dar aquilo que eles têm. Eles não podem oferecer aquilo que eles não têm. Ou seja, eu não posso exigir deles algo que eles não têm para me dar. E eles não podem dar algo que eles não têm para oferecer. O que significa isso? Significa que quando nós escolhemos esses pais, nós escolhemos os pais certos para nós, porque esses pais contêm tudo aquilo que é necessário para nós. Ou seja, esses pais, eles são um desafio para todos nós, com tudo aquilo que eles são. Ou seja, eles são perfeitos para nós. E tudo aquilo que nós recebemos, nós tomamos, e tudo aquilo do qual nós não recebemos, contém todo o desafio de crescimento de cada um. Então, na verdade, os pais são perfeitos para nós, como eles são. Parece que nós... Porque é um aprendizado para a espiritualidade, isso? Seria um aprendizado pessoal para cada um. Parece que nós escolhemos os pais. E nós escolhemos os pais certos para nós. São os pais que contêm os desafios para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Então, tudo que nós recebemos dele, nós tomamos e deveríamos estar gratos. E tudo aquilo que nós não recebemos, a isso contém o que é o de mais especial, porque é aí que encontra todos os nossos desafios. Porque se não encontramos neles, nós podemos receber isso de outra forma, de outras pessoas. E é aí que está o desafio de crescimento de cada pessoa dentro da sua história pessoal. É muito bonito isso. Obrigada. Imagina, Mônica. Obrigado pela pergunta. Alice, mais quem? Elisa. Elisa. Uma pessoa que vive uma vida monástica no monastério, monge. Também pode-se dizer que ela foi tomada pela vida para um serviço à humanidade? Ou trata-se de uma busca pelo pai, como já ouvi pelo Bert? Como se manifesta essa diferença, se é que é possível falar sobre isso?
Sim, o Bert fala exatamente sobre isso, né? Que quando uma pessoa busca uma vida monástica, no fundo ele está, em última instância, ele está buscando pelo pai, né? Ele está buscando algo que de alguma forma não foi possível se completar nessa relação. E então, se a gente olha para isso dentro dessa dimensão, a gente provavelmente vê isso, né? Agora, também é um fato que através da busca pelo pai, essa pessoa é algo muito grande. E nessa essa busca monástica, de fato, essa pessoa não só pode encontrar com algo grande, a partir disso, esse grande ser algo também significativo para o mundo. Então, aí sim, ela se torna liberada para viver muito grande, compartilhar algo com o mundo. Então, sobre esse aspecto, nada é em vão. Ok? Mais uma pergunta? Acho que a Marilis pode fazer, Marilis. A Débora estava... A Débora antes. Ok, desculpa. Ela vai ler ou ela vai abrir o microfone? Débora. Você levantou a mão, foi sem querer? Bom, enquanto a gente espera a Débora, Marilis, pode perguntar, então. Renato, esse vazio, ele pode também estar ligado a um emaranhado? Se um filho está emaranhado com algum problema do passado dessa família, ele pode sentir um vazio? Sim. Especialmente... Sim, nós voltamos exatamente naquele ponto anterior, né? Nós voltamos exatamente na pergunta anterior que você fez. Pode estar ligado a esse vazio, aonde essas relações entre pais e filhos, elas vêm estando complicadas há gerações, mas a solução é sempre a mesma. Muito obrigada, Renata. Obrigada. A Débora voltou. Alice, Não. tem pergunta? Não, acho que ela deve ter clicado sem querer. A Adriana escreveu um trecho do Bert que eu vou ler para a gente. Todos os pais são perfeitos. Como pais são perfeitos. Fizeram tudo certo ao passarem a vida adiante. Transmitiram o que receberam. Desse ponto de vista, só existem pais perfeitos. Bert Hellinger. Sim. Como sempre, ele expressa de forma clara e bela. Vou anotar isso para o Francisco e já entregar para ele desde já. Nádia, você levantou a mão? Abre seu Quero só microfone. compartilhar algo. É muito bonito de ver quando a gente faz os trabalhos com as crianças de abrigo e a gente fala isso para elas, né? Olha como você é perfeito, olhe para suas mãos, olhe para você, perfeito. E nisso seus pais foram tão perfeitos, não foram? Aí os olhos deles brilham, aí eles falam que sim. Nisso eles foram perfeitos. É muito bonito de ver. Legal, obrigado, Nádia. Ficou no mudo o seu microfone, Renato. Vamos prosseguir ou temos mais perguntas ou comentários?
Não temos mais perguntas. Então, vamos prosseguir. O que é próprio dos pais? Adriana? O que é próprio dos pais? Além do que os pais são e dão, eles também têm coisas que conquistaram por merecimento ou sofreram como perdas. Isso lhes pertence a título pessoal, e os filhos só participam disso indiretamente. Os pais não podem nem devem dar aos filhos o que lhes pertence pessoalmente, e os filhos não podem nem devem tomá-lo dos pais. Por cada um é o artífice da própria felicidade e da própria desgraça. Quando um filho se arroga o que é um bem ou direito pessoal dos pais, sem realização própria, sem um destino e um sofrimento pessoal, ele reivindica o que não tem e cujo preço não pagou. O dar e tomar, que serve à vida e à família, se inverte quando um mais novo assume algo pesado em lugar de um mais velho. Por exemplo, quando um filho assume, por um dos pais, uma culpa, uma doença, um destino, uma obrigação ou uma injustiça que foi cometida contra ele. Pois o mais velho não recebeu isso de outro antecessor como um presente bom a ser transmitido aos sucessores, mas pertence ao seu destino pessoal e permanece sob sua responsabilidade. Isso pertence à dignidade dessa pessoa e possui uma força e um bem especiais, na medida em que ela o assume e os outros o deixam com ela. Ela pode dar esse bem a algum sucessor, não o preço que pagou por ele. Entretanto, quando um mais novo assume algo de funesto em lugar de um mais velho, mesmo que seja por amor, ele se intromete na esfera mais pessoal de alguém que hierarquicamente o precede e tira dessa pessoa e de seu destino funesto sua dignidade e força. Nesse caso, do lado bom do destino difícil, já não resta a ambos a coisa em si, mas apenas o preço pago por ela. A arrogância. A ordem do dar e tomar na família é subvertida quando um mais novo, ao invés de tomar do mais velho e de honrá-lo por isso, pretende dar-lhe como se fosse igual ou mesmo superior a ele. Isso acontece, por exemplo, quando os pais querem tomar dos filhos e os filhos querem dar aos pais, o que estes não tomaram dos próprios pais ou dos próprios parceiros. Então, os pais querem tomar como se fossem filhos, e os filhos querem dar como se fossem pais. O dar e tomar, em vez de fluir de cima para baixo, tem de fluir de baixo para cima, contra a força natural. Porém, essa forma de dar, como um riacho que quisesse subir a montanha ao invés de descê-la, não alcança sua meta. Há pouco tempo, tive num grupo uma mulher que tinha o pai cego e a mãe surda. O casal se completava bem, mas a filha achava que precisava cuidar deles. Então fiz a constelação da família, como costumo fazer quando quero trazer à luz coisas ocultas. Durante a constelação, a filha comportou-se como se fosse ela grande e os pais os pequenos. Porém, a mãe lhe disse: "Isso com seu pai eu posso resolver sozinho." E o pai lhe disse: "Isso com sua mãe eu posso resolver sozinho. Não precisamos de você para isso." A mulher ficou muito desapontada, pois foi devolvida ao seu tamanho de criança. Na noite seguinte, ela não conseguiu dormir e me pediu ajuda. Eu lhe disse: "Quem não consegue dormir, acha que precisa vigiar." Aí contei-lhe uma pequena história de Borchet. Em Berlim, no final da guerra, um menino tomava conta de seu irmão morto para que os ratos não o devorassem. O garoto estava esgotado,
pois achava que tinha de vigiar. Então chegou um senhor amável e lhe disse: mas de noite os ratos dormem. E o menino adormeceu. Na noite seguinte, a cliente dormiu melhor. Quando o filho infringe a hierarquia do dar e tomar, ele se pune com severidade, frequentemente com o fracasso e o declínio, sem tomar consciência da culpa e da conexão. Isto acontece porque, como é por amor que ele transgride a ordem ao dar ou tomar o que não lhe compete, não se dá conta da própria arrogância e julga que está agindo bem. Porém, a ordem não se deixa suplantar pelo amor, pois o sentido de equilíbrio que atua na alma, anteriormente a qualquer amor, leva a ordem do amor a fazer justiça e compensação, mesmo ao preço da felicidade e da vida. Por essa razão, a luta do amor contra a ordem está no início e no fim de toda tragédia, e só existe um caminho para escapar disso: compreender a ordem e segui-la com amor. Compreender a ordem é sabedoria, segui-la com amor, humildade. A comunidade de destino. Pais e filhos também constituem uma comunidade que partilha um destino comum. Nela, cada um depende do outro de muitas maneiras e, na medida de suas possibilidades, precisa cooperar para o bem comum. Aqui, cada um simultaneamente dá e recebe. Também os filhos dão aos pais, por exemplo, cuidando deles na idade avançada. Neste caso, os pais têm o direito de exigir e de receber dos filhos. Isso é o que pode ser dito sobre as ordens do amor entre pais e filhos. O grupo familiar. A segunda relação importante para nós nasce simultaneamente com nossa relação com nossos pais, pois não pertencemos apenas a eles, pertencemos também ao nosso grupo familiar. Juntamente com nossos pais, temos também as linhagens de ambos e pertencemos a um grupo familiar em que elas se unem. O grupo familiar se comporta como se estivesse unido por uma força que liga todos os seus membros e por um sentido de ordem e de equilíbrio que atua em todos da mesma forma. Pertence a esse grupo todos os que essa força vincula e leva em consideração. E deixa de pertencer a ele aquele que não é mais ligado por essa força ou considerado por esse sentido. Assim, é possível discernir, pelo alcance dessa força e desse sentido, quem pertence ao grupo familiar. Via de regra, fazem parte dele. O filho e seus irmãos, inclusive os abortos provocados e espontâneos. 2. Os pais e seus irmãos, inclusive os mortos, os natimortos e os filhos abortados, bem como os nascidos fora do casamento e os meios irmãos. 3. Os avós e, algumas vezes, os seus irmãos. 4. Eventualmente, um ou outro dos bisavós. 5. Inclui-se também pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar a outros no grupo familiar, tal como parceiros anteriores dos pais ou dos avós, e todos aqueles cuja desgraça ou morte tenha resultado em vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Os laços do grupo familiar. Os membros do grupo familiar são ligados entre si como uma comunidade de destino, onde o destino funesto de um membro afeta todos os demais e os leva a querer partilhá-lo com ele. Por exemplo, quando um dos filhos morre prematuramente numa família, outros irmãos podem querer segui-lo. Às vezes, também, pais ou avós podem querer morrer porque desejam seguir um filho ou neto que faleceu. Ou ainda, quando num casal morre um parceiro, o outro, com frequência, também deseja morrer.
Os sobreviventes dizem interiormente aos mortos: eu sigo você. Muitas pessoas que têm câncer ou outra doença grave sofrem um sério acidente ou estão em risco de suicídio, são pressionadas pelos laços desse destino e pelo amor proveniente dessa ligação e dizem interiormente ao falecido: eu sigo você. A essa atitude está estreitamente ligada a ideia de que uma pessoa pode entrar no lugar de outra, assumindo o sofrimento, a expiação e a morte em seu lugar, resgatando-a assim de seu destino. Por trás desse procedimento, por exemplo, quando uma criança percebe que um membro de seu grupo familiar está gravemente doente, diz-lhe interiormente: antes adoeça eu do que você. Ou, ao ver alguém da família incorreu numa culpa grave que precisa expiar, diz-lhe: antes pague eu do que você. Ou ainda, quando percebe que algum parente próximo deseja ir embora ou morrer, a criança lhe diz interiormente: antes desapareça eu do que você. É de notar que são principalmente os membros mais jovens do grupo familiar e, em particular, as crianças que desejam sofrer, expiar ou morrer em lugar de outros. A substituição também pode ocorrer entre os parceiros de uma relação de casal. Ainda deve ser que esse processo transforma amplamente sendo compreendido nem pelos que eles pretendem o destino, pode desprender-se conscientemente deles. Nas constelações familiares, esses laços se revelam de forma particularmente impressionante. A completude. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da completude do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos, exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte. Pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque lhe recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua completude. Isso faz com que o membro perdido seja como perdido, representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transcorre inconscientemente e recai primeiramente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples. O homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo sentimento de ódio, rejeição e sofrimento dela, ou então afastando-se dele com a mesma tristeza. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e fazendo-a valer. E nem seus pais têm consciência disso. Ok, Adriana, vamos parar um pouquinho. Vamos dar espaço para comentários ou perguntas. A Alessandra tem uma pergunta. Se nesse item 5 do grupo familiar, da página anterior, pessoas sem laços de parentesco que tenham cedido lugar ao outro no grupo familiar, se neles incluem também os assassinos.
E sim, inclui, mas naquela parte e todos cuja desgraça ou morte tenha resultado em uma vantagem para outras pessoas do grupo familiar. Sim, aí inclui as pessoas que, por algum motivo, de fora da família, infringiram ou causaram os grandes prejuízos para a nossa família. Ou vice-versa, quando nós, ou pessoas da nossa família, causou algum tipo de prejuízo para pessoas de fora da nossa família. Sim, correto. Isso pode ser assassinatos, situações de violência sexual, isso pode ser prejuízos financeiros, isso pode ser outros tipos de prejuízo que tragam consequências, tanto para a nossa família ou que a nossa família causou a pessoas de fora da família. Sim. Mais alguém, Alice? Nada, pode falar. Nada. Entra Pode. também nisso, por exemplo, uma pessoa que causou um acidente de trânsito, Renato? Acidente com morte, é isso? Sim. 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 Independente da culpa? Independente da culpa. É lógico que isso tem um efeito um pouco diferente de quando existe uma intenção de matar, mas quando existe uma morte, mesmo que por um acidente, essas pessoas elas permanecem unidas pelo destino, né? Elas ficam unidas pelo destino. É um fato. A Elisane falou escravos também. Exatamente. Escravos também ficam ligados a uma família em função de que quando a família que se beneficiou às custas do sofrimento e às vezes até mesmo da morte de pessoas, essas pessoas ficam vinculadas à família. Aliás, já constelei várias pessoas, várias famílias, aonde os descendentes, 3, 4 gerações depois, viviam totalmente identificados com os escravos que os bisavós ou tataravós tinham e que a família enriqueceu às custas do sofrimento dessas pessoas. Então, pessoas de fora da família que, porventura, são sacrificadas ou que se doam muito fortemente por pessoas de uma outra família, elas acabam sendo representadas por várias gerações dentro dessa família. Sim. Quando diz desse tipo de vantagem, Renato, então pode ser também uma exploração? Exatamente. Feita, sei lá, de um garimpo, por exemplo, de uma forma super irregular e se enriquece com esse ouro. Essa família se vincula àquela comunidade? Desculpa, não entendi. Por exemplo, você pode me falar novamente isso, Alice? Posso. Quando uma família tem algum proveito econômico injusto em relação à comunidade, extraindo ouro, por exemplo, de uma forma ambientalmente degradante e deixa toda aquela comunidade poluída, e a família se enriquece e deixa a comunidade à deriva. Isso também vincula aquela família à comunidade, esse desequilíbrio? Profundamente. Profundamente. O Humberto foi chamado para constelar uma pessoa na Alemanha que vivia num lixão, né? E na Alemanha isso é uma coisa muito chocante, inaceitável para eles que alguém possa viver num lixão. E ele foi constelar essa pessoa e o que apareceu na constelação dessa pessoa é que ele era um descendente de famílias muito ricas na Alemanha que causaram profundos prejuízos
ao meio ambiente para toda aquela região. Então, essa pessoa ela vivia no lixão como uma forma de expiação de algo que a sua família se beneficiou. Então, o abuso do meio ambiente ou a destruição do meio ambiente às custas do enriquecimento de pessoas ou de famílias pode trazer um destino bastante pesado para aquela família. Sim. Obrigada. A Alessandra perguntou, Renato, se não estou enganada, você comentou que o Bert falou que a esquizofrenia tem relação com assassinatos, correto? Corretíssimo. Sim. Isso é uma das coisas que a gente já sabe de forma bem clara, que as constelações nos mostram com muita clareza a ligação entre esquizofrenia e um assassinato na família. Correto. Pode falar, Marilis. O Parkinson e o Alzheimer. Seria a ligação, Renato? Já tem alguma uma informação sobre isso? O Bert já falou alguma coisa sobre isso? Olha, eu observo sim que existe. Eu nunca vi o Bert falando algo assim tão preciso ou tão contundente como no caso da esquizofrenia sobre o Parkinson ou Alzheimer. A minha experiência, o que eu observo é que existe sim dinâmicas sistêmicas envolvidas nisso. Embora eu também não me sinta à vontade de fazer uma afirmação tão precisa, de novo, como o Bert fez acerca da esquizofrenia. Eu acho que a gente tem bastante ainda a aprender sobre algumas doenças que a gente já percebe que tem uma ligação sistêmica, mas ainda não temos a clareza se existe uma dinâmica bem específica ou se é uma soma de dinâmicas. Então, não sei se o Bert já tem alguma conclusão acerca disso. Pelo menos por enquanto, eu não vi ele falar isso de uma forma assim tão enfática. Ok, Renato, obrigada. Nada. Renato, nosso tempo acabou. Perfeito. Então vamos ficar por aqui? Bom, gente, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Adriana, pela linda leitura. Obrigados a todos que compartilharam experiências e que também fizeram perguntas. E a gente se vê a semana que vem. Boa noite a todos. Devolvo a palavra à Alice. Boa noite e até terça-feira. Agradeço todo mundo e a você também, Renato. Até semana que vem. Até semana. Tchau, gente.